Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no viveiro, na chácara. Tô fazendo replantes das mudinhas de rosa do deserto, porque já chegou o momento de fazer esse replante. Já tá assim, na verdade, quase que passando da hora. Porque nós já temos aqui bastante mudinhas já com os copinhos já rasgando, né? Que já ressecou. Com as raízes aqui, ó, vocês podem ver que já as raízes já atingiu aqui o fundo do copinho. Então, assim, está no momento quase que passando a hora de fazer esse replante. Eu já fiz alguns replantes já daqui para trás, eu já replantei todas essas mudas. Tem algumas aqui para frente que eu também já fiz o replante. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo para mostrar aqui no canal como é que eu faço o replante das mudinhas que eu tenho e que eu vendo aqui. Essas mudinhas elas são feitas de semente e, e aí chegou o momento e eu falei, vou fazer o vídeo para mostrar para o pessoal aqui no canal. Porque sempre eu tenho a pergunta aqui sobre a questão de substrato, o melhor substrato, qual que é a forma, né? A melhor forma, o momento de fazer o replante dessas mudinhas. E como o tempo esquentou e está um calor danado, né? É o momento ideal, porque quando está frio ou está com o tempo chuvoso, não é bom que a gente mexa nas nossas rosas do deserto. Inclusive, ontem à noite, quando a gente estava indo embora, eu mais o Ivaí, quando a gente chegou perto do trevo, começou a chover. Gente, foi uma felicidade, uma emoção muito grande, porque com tantas queimadas, né, que a gente está vendo aqui no Brasil, né, não só aqui em Minas Gerais, mas está uma coisa de louco, né, no nosso país. E aí, quando eu vi essa chuva, né? Esse chuvisco, na verdade, não foi bem uma chuva, né? Foi um chuvisco, mas já é sinal que a chuva tá vindo. E aí eu pensei, gente, mais do que depressa eu tenho que fazer o replante das minhas mudinhas. Então eu vou escolher as mudinhas aqui no viveiro, vou levar lá para a varanda de casa para poder mostrar para vocês. Então agora mesmo eu volto já fazendo esse replante. E aqui eu vou mostrar o substrato que eu uso. O substrato que eu uso sou eu mesmo quem faz o substrato das rosas do deserto aqui do viveiro. Aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho terra para floreira, eu tenho areia grossa, eu tenho casca de arroz, carvão e eu tenho esterco de gado. Então esse é o meu substrato que eu uso para poder a fazer o plantio das rosas do deserto. Não é o mesmo substrato que eu uso para germinar as sementes de rosa do deserto. O que eu uso na germinação é outro substrato. Vou virar a câmera aqui para a gente ir fazendo esse plantio juntos e a gente ir conversando. E aí, para fazer o replantio das nossas mudinhas, eu não uso nem aqueles saquinhos que a gente compra para poder, saquinhos de replantio. Eu não faço replantio delas ainda desse tamanho aqui, eu ainda não faço no vaso. Eu prefiro fazer na garrafa PET, porque aqui vai ter bastante espaço para poder colocar o substrato e elas vão poder ficar aqui até, acredito eu, início do ano que vem. E aí, gente, é muito simples. Eu pego, colo... que eu tô me esquecendo aqui. A garrafa PET, a gente corta ela e faz os furos aqui para poder dar a drenagem, né? Para a água que a gente colocar aqui sair. Então, eu faço os furos aqui, eu furo aqui. Ela tem que ser bem furadinha para não reter água. Esse substrato aqui, ele não compacta, gente. Você pode colocar água nele aqui, que ele não vai compactar. Ele é bem leve. E aí, como eu falei para vocês, aqui tem o carvão, tem a terra para floreira,
tem areia grossa de construção, tem a casca de arroz e tem o esterco de gado. Eu uso aqui é o esterco de gado. Já vi falar do esterco de galinha, aqui na chácara tem galinha, mas eu acho o esterco de galinha para rosa do deserto, eu acho ele muito forte e isso é uma opinião minha, que eu tenho. Muita gente, eu já vi falar aí que tem muita gente que usa. Eu não gostei. E o que eu faço é o seguinte, gente. Eu faço as minhas experiências aqui com as minhas plantas. O que dá certo, eu uso. O que não dá certo, eu não uso mais, sabe? Como, por exemplo, a casca de arroz. Todo mundo fala que a casca de arroz para a gente colocar na rosa do deserto, ela tem que ser carbonizada. A minha casca de arroz, ó, ela não é carbonizada e dá super certo. O que eu acho é que existe aí um comércio muito grande quando se fala aí em questão de plantios, de cultivo de planta. É claro que se eu vendo casca de arroz, né, eu vou fazer a propaganda da casca de arroz que eu uso. Aqui eu não vendo casca de arroz, eu não vendo substrato, e mesmo que se eu vendesse, eu venderia esse aqui, porque esse aqui é o que deu certo para mim, sabe? As pessoas falam que, ai, que a casca de arroz ela fermenta e que dá mau cheiro. Gente, tudo que é orgânico que você vai colocar nas suas plantas vai fermentar. Não tem jeito. Se não fermentar, não faz o efeito esperado. Então, se a casca de arroz ela fermenta e faz mal para as plantas, então igual eu vejo aí muita gente falando que coloca lava o arroz na hora de cozinhar, né? E aquela água do arroz, que lavou o arroz, coloca nas plantas e que as plantas ficam muito bonitas. Naquela água ali do arroz, sai o amido, né? Aquele pozinho ali do pó do arroz. Então, esse pó do arroz que fica ali retido ali no substrato, onde que as nossas plantas estão plantadas, ele também vai fermentar. Então, se for assim, a água do arroz também faz mal para as plantas, né? Eu costumo pensar assim, sabe? Eu não vou pela cabeça de ninguém, eu não. E também não estou falando para vocês usar aí a casca de arroz sem ser carbonizada, não. O que eu estou falando é o seguinte, para vocês fazerem as experiências de vocês aí, para ver o que vai dar certo, para ver o que não vai dar certo, sabe? Tudo é teste que a gente faz e a gente vai aprendendo. E esse substrato aqui é o que eu uso aqui desde já acho que desde o ano passado, final do ano passado, e as minhas plantas estão aí lindas, como vocês me acompanham aqui, me acompanham pelo Instagram, vocês sempre estão vendo aí as florações que eu venho mostrando para vocês. E cada vez que passa, cada floração que dá, elas vêm com mais força, elas vêm aí mais exuberantes, vêm com florações aí maiores, né? E a planta vai se desenvolvendo muito bem. Então, assim, para mim, o meu substrato que eu uso é esse aqui. E assim, a gente põe água aqui e a água já desce imediatamente aqui embaixo, porque ele não retém água. Quando eu for colocar água nelas lá no viveiro, eu vou mostrar para vocês verem o tanto que esse substrato aqui, ele não é bom não, ele é maravilhoso, sabe? Porque as minhas plantas ficam lá no viveiro, elas ficam ali no sombrite 80%. E isso é uma coisa que eu quero providenciar, eu quero tirar as rosas do deserto ali daquele viveiro
E não que o Sombrite 80% não esteja dando certo. Tá dando super certo. Mas eu quero passar elas para fora. Ou para fora do viveiro mesmo, né? Sem sombrite nenhum. Ou fazer um novo viveiro aí com um sombrite de 50%. Sabe? Eu ainda não sei o que eu vou fazer não, mas o caminho vai ser esse, porque o viveiro tá ficando pequeno e eu quero deixar aquele viveiro ali só para as orquídeas. Então, gente, é o que, para mim, é o que funcionou, é o que funciona. Vocês estão vendo aqui que o torrão desmanchou e mesmo assim eu tô fazendo o replante dela. É assim que eu costumo fazer, sabe? Porque eu uso o tempo que eu tenho disponível, sabe? Eu não vou, igual ela, o torrão soltou dela, e, e eu não vou deixar ela aqui uma semana esperando para eu poder fazer o replante dessa mudinha, não. Sabe? Eu faço assim e tem dado certo. Porque mesmo estando com o substrato molhado, olha aqui para vocês verem, olha a raiz dela, que coisa mais linda. Mesmo ela estando com o substrato molhado na hora de tirar aqui dos copinhos, muitas vezes acontece isso, do terrão soltar aqui das raízes, né? Isso é coisa que pode acontecer. Então, vocês estão vendo aí que, assim, não tem segredo. Cultivar rosa do deserto, gente, não tem segredo. A rosa do deserto, ela não morre. Ela morre por quê? Porque a gente fica com excesso de cuidado. Aí a gente quer colocar o adubo X. Aí você vai lá, compra o adubo X e coloca. Aí deu ali, às vezes uma semana que você colocou o adubo, você ficou sabendo de outro adubo Y que é maravilhoso, você vai lá e compra e coloca. E assim, é por isso que elas morrem, sabe? É excesso de água, é substrato inadequado, é muita adubação. Então, assim, de tanto cuidado que a gente tem com elas, às vezes a gente acaba matando ela. E rosa do deserto, ela é uma planta rústica. Então, assim, dificilmente ela vai morrer, sabe? Agora a gente vai lá no viveiro, que eu vou levar essas 4 mudas que a gente plantou juntos aqui. E eu vou colocar água nelas para vocês verem o tanto que esse substrato que eu faço aqui, o tanto que ele é maravilhoso. E agora eu vou colocar água aqui para vocês verem. É até bacana fazer esse vídeo mostrando para vocês o tanto que é legal esse plantio na garrafa PET. Porque a gente consegue ver se ainda tem umidade na planta ou não. Olha aqui para vocês verem. Ó, vocês estão aqui, vai dar para ver direitinho, ó. Olha aqui para vocês verem que ainda tem umas gotinhas de água aqui. Então isso significa que aqui não precisa de colocar água, sabe? Porque ainda tem umidade aqui. Esse substrato aqui, por dentro aqui, ele ainda tá úmido. Então, para mim, esse plantio com esse substrato na garrafa PET, gente, não tem igual para o desenvolvimento das mudinhas de rosa do deserto. E olha aqui para vocês verem, a água já saiu aqui embaixo. Então, assim, não retém água de jeito nenhum esse substrato. Ele é aerado para as raizinhas finas, né? As raízes radiculares, que são as que vai absorver a água, a adubação. Esse substrato é maravilhoso. E aí vocês viram que eu não coloquei adubo aqui nessas mudinhas que eu fiz o replante. Por que que eu não coloquei? Eu gosto de fazer a adubação nelas de uma vez só. Então, como esse substrato aqui já tem o esterco de gado, que é um adubo, eu vou fazer o plantio de todas as mudinhas primeiro
para depois vir com a adubação. Mas quando eu for fazer a adubação delas, eu volto aqui no canal e mostro para vocês o que eu vou usar para poder fazer essa adubação. E aí agora eu quero ir ali nas rosas do deserto que já floresceram, que estão floridas e que estão com sementes, com vagens de sementes, para mostrar para vocês. Olha aqui para vocês verem o tanto que tá linda a floração das minhas rosas do deserto. E vocês vão ver que, ó, olha aqui o substrato, com a casca de arroz sem ser carbonizada. Todas elas estão com a casca de arroz sem ser carbonizado. E olha aí para vocês verem. Essas aqui tá começando a floração, tá começando a florir agora. Essas rosas do deserto aqui, elas estão à venda. Agora eu vou ali nas matrizes para me mostrar para vocês. Essas todas aqui, até lá no fundo, eu já fiz o replante delas. E olha aqui para vocês verem. Eu não sei se o sol vai permitir, porque nesse horário aqui pega o sol, bastante sol aqui nessa parte aqui do viveiro. Essa rosa do deserto que é a coisa mais linda. Olha isso aqui para vocês verem. Essa aqui, ela é identificada, ela é a Z14. Essas duas aqui, elas são amarelas. Lá no Instagram eu sempre posto foto da floração dessas rosas do deserto, que é a coisa mais linda. Essa aqui é a rosa do deserto negra. Ela é deixa eu ver aqui, a identificação dela. LM5. Essa aqui, ela é uma rosa do deserto branca, gente. E para tentar, né, trazer mais rosas do deserto dessa aqui, o que eu fiz? Eu polinizei ela, ela é uma rosa do deserto branca, dobrada. Sempre que eu mostro lá no Instagram, o povo fica enlouquecido com ela, o tanto que ela é maravilhosa. Ela não parece nem ser de verdade, sabe? Aí eu polinizei ela porque ela não dá pólen. Mas aí eu peguei o pólen dessa rosa do deserto aqui e coloquei nela para ver se eu consigo trazer algumas germinação aí da genética dela. Porque é o que eu sempre falo, não é garantido, né? Você poliniza aí e às vezes vem aí cores bem diversificadas na mesma vagem de semente. Aqui eu tenho a chibimaruco e vocês podem observar aí o substrato para vocês verem que tá com a casca de arroz sem ser carbonizada. Essa aqui é a chibimaruco, olha que coisa mais linda. Também tá com vagens de semente. Olha essa aqui. Gente, então assim, esse substrato, assim, para mim, ele é o melhor que existe. Essa rosa do deserto aqui, tem poucos dias que eu ganhei ela. Olha o tamanho da batata dela. Foi meu tio que me deu ela de presente. Olha aqui. Então, assim, vocês estão vendo que esse substrato, ele é maravilhoso. Essa aqui também, ó, tá com as vagens de semente, tá muito empoeirado, né, por causa desse tempo. Que faz muitos meses que não chove aqui para nós. Olha essa aqui. Então, assim, olha essa aqui. E assim, gente, essa rosa do deserto aqui, ela é irmã dessa aqui, é irmã dessa aqui. Essa aqui, ela é cor de rosa, mas ela é da pétala simples. É irmã dessa aqui, que também é irmã dessa aqui e essa aqui. Então vocês estão vendo que são cores totalmente diferentes, mas elas são da mesma vagem, da mesma mãe, do mesmo pai. Então assim, não dá para garantir cor de flor de rosa do deserto que é feita de semente. Essa aqui também está com duas vagens. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês hoje. O vídeo ficou assim um pouco grande, mas não tinha como fazer um vídeo curtinho, né, para poder mostrar isso tudo,
para poder passar isso tudo aí para vocês, tá? Os nossos vídeos agora, com a graça de Deus, eu vou começar a colocar os vídeos aqui no canal toda terça e toda quinta. E eu também estou colocando bastante shots aí com conteúdo bem legal para vocês. Então não se esqueçam aí de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo aí com os amigos de vocês que amam aí as rosas do deserto e que amam orquídea também, né? Porque afinal de contas, né, o nosso canal é para tratar de vários assuntos, né, para me mostrar várias coisas para vocês. Mas o assunto principal aqui do nosso canal é as rosas do deserto e as orquídeas. Então, gente, um beijo, até a semana que vem na terça-feira. Fiquem com Deus, um abraço forte.